Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, nessa super manhã de sábado, vivendo o dia 31 de julho, você conosco no rádio, você conosco na internet, vamos começar para falar ainda de pandemia, Covid. A coisa ainda não está a contento, embora a gente tenha percebido, né, Paulo, os casos têm diminuído, os contágios têm diminuído, mas ainda não dá para brincar com esse vírus, né? Isso, Moacir. Estamos numa pandemia, né? Sempre bom reforçar. Então, com base na aplicação de vacinas contra a Covid-19 e indicadores que apontam para uma redução da ocupação hospitalar, da transmissão e do número de mortes aqui em Foz do Iguaçu decorrentes da Covid-19, o poder público está promovendo uma série de flexibilização das medidas sanitárias em Foz do Iguaçu. Então, para situar qual é a condição da pandemia de Covid-19 em Foz do Iguaçu neste momento, a gente vai conversar com a bióloga Elaine Soares, ela que é professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e que atua em pesquisas de monitoramento da pandemia aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, professora Elaine, seja bem-vinda ao programa, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia a todos, né, os ouvintes. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Professora, são 16 meses da pandemia em Foz do Iguaçu, né, considerando o primeiro caso lá em março. Qual é a situação atual da doença na nossa cidade? Bom, no momento, né, a melhor situação que a gente tem no ano. Esse ano foi horrível, principalmente ali em março, né, e ali em maio teve um certo retorno. As medidas de lockdown em março resultaram em abril e maio melhores, né? E esse ano realmente foi bastante complicado e agora a gente está numa situação mais ou menos parecida com o que a gente tinha ali por setembro e antes disso, né? Ali na época que a ponte não estava aberta ainda. Então, semana passada foi a melhor semana do ano, mesmo assim foram 10 óbitos que teve na semana, né, e 26 casos por dia, mais ou menos. E aí, essa semana, nos últimos 3 dias, a gente está com em torno de 50 casos por dia. Né? Voltou a dar uma subida ali na quarta-feira, provavelmente exames retidos, mas na quinta e na sexta a gente tem ali 56 e 49 casos. Então, tem que dar uma acompanhada aqui nessa semana com atenção para ver o que vai acontecer. Os indicadores epidemiológicos, eles sustentam essa flexibilização que a gente está passando, volta às aulas, reabertura comercial, enfim, fim do toque de recolher, né, com um decreto de ontem. Esses indicadores nos encaminham para essa situação, na sua opinião, professora? Bom, a gente teve aí algumas semanas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para te dizer exatamente, mas a gente teve, deixa eu ver quantas semanas para te dizer. A gente teve 4 semanas, né, com uma redução de casos aqui, então a gente tem 42 casos por dia na semana anterior e 64 na outra semana, que é uma redução bastante grande com relação ao que a gente estava tendo no mês passado, que eram 100 casos por dia, e antes disso muito mais do que 100 casos, mas, bom, está tendo essa redução. Então, com base nessa redução, dá para ter talvez um pouco menos de rigidez do que tinha antes. Mas tem um parâmetro que é a porcentagem de exames positivos, né, que a OMS recomenda como controle da pandemia uma porcentagem de 5%. E no sábado passado, a média da semana tinha dado 14% de positividade e ontem estava em 22% por aí. Então, a gente tem ainda uma quantidade de exames positivos do total de exames bastante alta ainda, considerando que 5% seria o parâmetro de controle da pandemia. Agora, com relação ao número de casos, que tem essa queda consistente, mesmo com as outras aberturas que foram feitas, né, parece que no momento está
adequado, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente teve a confirmação aí da circulação da variante Delta, né, comunitária essa semana. Então a gente não sabe como ela está circulando porque a gente não tem uma vigilância genômica sobre isso para saber se já chegou com pós, mas isso pode levar a um aumento de casos, principalmente relacionado, juntando isso com a flexibilização. Então, abrir um pouquinho, mas com muita cautela. Né? Professor, e inserindo nessa sua avaliação o andamento da aplicação da vacina contra a Covid-19 aqui em Foz do Iguaçu. Um pouco mais de 60% de toda a população já recebeu uma dose e pouco mais de 20% da população está imunizada com as duas aplicações ou a dose única, né? E esse quantitativo de vacinas aplicadas até o momento, o que ele representa em termos de proteção coletiva? Esse quantitativo, a gente tem que pensar numa situação mais geral, né? A gente tem isso aqui em Foz, mas saiu notícia essa semana que o Paraguai está com 30% de primeira dose. Né? Então, pensando na circulação que a gente tem aqui na fronteira, o nosso limite de porcentagem de imunização da população que está convivendo não é de 60%, é um pouco menor. Mas a gente tem consistentemente, desde mais ou menos 45% de aplicação de primeira dose, uma redução do número de casos. Então, quando chegou ali no 45%, estava tendo 114 casos por dia, e quando chegou no 70%, tinha 42 casos por dia. Então, a gente tem essa primeira dose ajudando nessa redução. Né? Só que tem que tomar muito cuidado que ontem saiu o resultado que até comentei com você antes, né, uma notícia do CDC e outros artigos falam também que a variante Delta, ela consegue circular entre pessoas imunizadas também e ela tem um pouco de redução de eficácia das vacinas, né? E como ela tem alta circulação, o número de pessoas imunizadas para chegar nessa imunidade coletiva precisa ser maior. Né? Então, quando chegar a nossa primeira dose para os 18 mais, vai ajudar bastante. E ontem o Butantan pediu para a Anvisa autorização para aplicar a partir dos 3 anos a Coronavac. Aí a gente vai chegar mais perto de ter uma imunização de 100%, né, quando isso for permitido. Mas a variante Delta, ela precisa de mais gente imunizada para chegar no mesmo resultado. Mais gente imunizadas em relação às duas doses, eu entendo, né? Imunizado, ou seja, com as duas doses. E você teria como mencionar um percentual desse volume, desse contingente da população para ter essa proteção, Elaine? Deixa eu ver aqui. Tinha um gráfico, né, que tinha nessa notícia que saiu ontem, que é perto dos 100%, né, ali em torno de 90%, mais ou menos, 80%, 90% de pessoas do total da população, né, porque a gente está com 80% mais ou menos de primeira dose dos adultos, mas a gente precisaria ter uns 80% do total da população com as duas doses, para ter um controle da doença. E também essa notícia fala que não é só a vacina, né? Isso é uma coisa que vocês falam reiteradamente nas notícias de vocês, que a gente também precisa de máscara. Né? E a mesma coisa aparece ali com a Delta, essa necessidade da máscara, e a mesma coisa também com relação à flexibilização. Saiu um estudo semana passada, se não me engano, da USP, mostrando que o uso incorreto de máscaras no ambiente escolar e má ventilação pode aumentar muito o número de casos, mesmo com os professores imunizados. Então, precisa continuar nesses cuidados. Professora Elaine, você mencionou
a variante Delta, né, e toda a preocupação que ela traz, as autoridades sanitárias aí também estão preocupadas. Aqui, para nossa realidade, por ser fronteira, nós estamos mais expostos à disseminação dessa cepa indiana. O que pode ser feito? Você mencionou a vacinação, o avanço da vacinação. Há outras medidas que podem ser tomadas enquanto a vacinação vai acontecendo para a gente criar uma barreira de proteção contra a variante Delta aqui na fronteira? Bom, a barreira de proteção para qualquer variante é uma só enquanto não tem vacina, né? Que é controle de fluxo de pessoas entre cidades. Eu sei que aqui em Foz, como é uma cidade turística, acaba ficando difícil e isso torna a cidade mais exposta, né? Então, na medida que a gente tem circulação do vírus no Rio, como comunitário no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tem também notificação no Paraguai e comunitária no Paraná. Na hora que a gente tem uma situação que a gente é uma região turística, a gente está exposto, né? Então, o controle mesmo antes da vacina seria controlar, inclusive, o turismo, né? Que é o jeito de não chegar, mas eu não sei também se já não chegou, a gente não tem como saber. Mas o uso de máscaras de uma forma correta, né, e que vede totalmente o rosto, não aquela máscara que fica aparecendo a aba do nariz, ou aquela máscara frouxa, ou mesmo a do queixo, claro, não funciona, mas mesmo a bem posicionada, que fica aberta, é complicado. E aí, em ambientes fechados, tem que ser a melhor máscara mesmo, ventilação e pouca aglomeração, né? Então, aí, pensar em, não sei, uma balada, eu acho que é uma coisa que não deveria fazer parte das escolhas das pessoas, né? Então, enquanto a vacinação não avança, né? Infelizmente parou, foi muito bom a gente ter recebido as doses específicas da fronteira, porque realmente é necessário uma cidade de fronteira ser uma barreira para o avanço da doença, mais no caso de ser turística como nós somos. E a gente pode pensar em ações integradas entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, né? Pensando que a nossa fronteira com o Paraguai está aberta, para reforçar essas medidas de proteção, para reforçar a conscientização da população, falando mais especificamente da variante Delta, né, para tentar retardar ou diminuir, né, a sua chegada aqui, lembrando que a gente tem um fluxo intenso de cargas, né, de caminhões, que não parou durante a pandemia e vai prosseguir. E esse fluxo que a gente tem, né, inclusive as outras cidades da região e do país não têm um nível de imunização como o nosso, né? Então, pode ter esse trânsito. Agora, que seria adequado que os dois lados da fronteira trabalhassem integrados? Acredito que sim. Não sei como que politicamente se viabilizaria isso. Mas o ideal seria que, assim como uma região metropolitana de Curitiba, eu sempre penso nisso, né? A gente é basicamente como são as cidades da região metropolitana, totalmente conectado, só que aqui vai ter uma política de cada lado. O ideal seria que fosse conjunto, com certeza os resultados seriam mais promissores. Professor, o que a gente já sabe, o que a ciência já tem de certeza em relação à variante Delta do coronavírus, essa cepa indiana, né? Quanto à sua transmissibilidade e à sua letalidade? O que já é possível afirmar sobre esse vírus modificado? Bom, ela tem uma transmissibilidade bem maior, tá? Ela tem uma carga viral que vai ser mais de 1000 vezes maior do que a carga viral da variante alfa. Esse trabalho que eu mencionei para você, né, é uma apresentação do CDC, que é o controle de doenças dos Estados Unidos. Ele fala que é uma transmissibilidade mais ou menos parecida com a da catapora, né? Então, se a gente pensa lá quando a gente era criança que não tinha vacina de catapora, pegava um jovem da família, a família inteira pegava rapidamente a catapora, né? Todas as crianças da família pegavam catapora porque transmite bem rápido.
Só que catapora a gente consegue ver, né? E no caso da Covid, a gente vai ter a maioria dos casos assintomáticos ou pouco sintomáticos, então acaba transmitindo mais ainda, porque se ninguém se proteger. E a outra coisa que se sabe também é que dura mais tempo a infecção e ela começa antes. Então, enquanto nas outras variantes, mais ou menos 6 dias depois da exposição, a pessoa fica sintomática, com a Delta são 4 dias. Então, isso vai fazer com que a quantidade de vírus que uma pessoa é capaz de passar seja muito maior. Então, enquanto aquela outra variante transmitia para mais ou menos 2 pessoas, a Delta vai transmitir para 6 ou 8. Então, ela é muito mais rápida. Então, para a gente chegar no mesmo resultado de proteção, a gente tem que ter muito mais cuidado. Seja cuidado de evitar aglomeração, seja cuidado de máscara ou a vacina. E a outra coisa que eles descobriram também, né, que eles noticiaram, foi que pessoas vacinadas, quando se infectam, elas têm a mesma capacidade de transmitir o vírus que pessoas não vacinadas. Tá? No caso da Delta. Elas ficam. O adoecimento não chega ao estado grave, as pessoas vacinadas, é isso? A pessoa vacinada, uma a cada 25 mil vai morrer, por exemplo, enquanto a nossa taxa de óbito por Covid aqui é de 2,5 para cada 100 pessoas, né? Então, olha a diferença. Uma a cada 25 mil das pessoas vacinadas contra 2 a cada 100, né? Uma diferença grande. E a hospitalização também é muito menor e mesmo a doença leve também é muito, muito, muito menor. Então, quando é noticiado que alguém ficou doente mesmo depois da vacina, é porque tem muita gente já que está vacinada, né? Então, estatisticamente vão aparecer esses casos, mas quando a gente pensa no geral é muito pouco. Isso está previsto, isso é admissível pela ciência, né, que pessoas, mesmo vacinadas com as 2 doses, sejam infectadas pelo novo coronavírus, né, e pelas suas variantes. Isso não significa que a vacina não funcione, correto? Exato. Né? A gente vai ter lá o nível de eficiência, que vai ser variável entre as vacinas, né? Então, digamos, se a eficácia for de 60%, 40% das pessoas vão ficar doentes, né? Só que sem vacina, 100% das pessoas ficariam doentes, dessas 100, 2 morreriam. Agora, quando a gente pensa em uma pessoa vacinada, só 40 ficariam doentes, muito ou nem pareceria que elas estavam doentes, e aí uma a cada 25 mil só que vai morrer. Então, é uma quantidade irrisória. As vacinas funcionam, todas elas são eficientes e a gente consegue ver bem isso no perfil do que aconteceu com a pandemia aqui, mesmo com uma dose só, né? A gente tem uma redução da idade de óbitos, as pessoas mais velhas estão morrendo muito menos proporcionalmente. A gente chegou a uma época ali que 50% das pessoas que morriam eram menores de 60 anos, e agora está reduzindo tudo. Então, a vacina é super eficiente e essa transmissão, né, que eu mencionei, ela se dá para pessoas não vacinadas, a partir da pessoa vacinada, e não o contrário. Então, o ideal é que todo mundo se vacine para cair essa taxa, para a gente não ficar sempre, ai meu Deus, subiu de 20 para 50, o que vai acontecer semana que vem? Será que vai ter que restringir mais de novo? Vacinas. A solução é a vacina, Elaine. Professora, a gente está chegando no último dia do mês, você já deu aí os dados epidemiológicos da semana, fez as comparações, né, das quedas dos índices, e pensando no mês de julho, como que a gente situa ele neste ano, em termos de número de mortes, de taxa de ocupação hospitalar, né, principalmente de leitos de UTI, de mortes e de casos?
E eu não vou saber te dizer isso, porque isso eu ia fazer agora de tarde, tá? Mas a tendência é que ele seja o menor do ano, Sim, a tendência tanto em casos de mortes como em transmissão, é isso? de mortes eu não sei te responder, né? Porque janeiro foi um mês que teve poucas mortes ainda. Então, janeiro e fevereiro foi uma quantidade mais baixa de mortes. Deixa eu ver aqui se eu tenho um nome. Não, janeiro foi bastante caso. 75 óbitos em janeiro e 64 em fevereiro. 64 em fevereiro. Eu posso contar aqui rapidinho para você? Mas ele não é fundamental, né? A tendência que você apresentou para a gente aí é o que é importante. É essa referência que a gente deve observar, uma indicação mesmo de queda em números de casos e de mortes de algum modo sustentado. É sustentado, né? E aí, assim, quem tiver interesse em saber esses dados pode acompanhar vocês do H2FOS, né? Que vocês sempre trazem esse dado. Podem acompanhar o Facebook também do Vaci Álvaro e do Guilherme Roncoff, que sempre tem informações atualizadas, né? E o nosso site lá da Unila, a gente está atualizando a cada uma semana, mais ou menos, mas a gente tem esse perfil mais geral. A gente não tem esse diagnóstico semanal, mas dá para acompanhar, né, no H2FOS. No jornalismo de vocês, você escreve bastante sobre isso, né, Paulo? E o Guilherme e o Vaci, que são colaboradores de vocês também, eles publicam com vocês e publicam nos Facebooks deles também, sempre os dados. Então, para a população que quiser acompanhar, eu acho que vale a pena, porque daí consegue sozinho avaliar a tendência. E o site da Unila, como que as pessoas acessam, entram no site institucional da universidade e buscam onde essas informações, Elaine? Em cima vai ter um passador e vai ser o painel coronavírus, informes coronavírus. Ali no informes vai ter várias notícias, inclusive nossos relatórios, notícias também de entrevista de professores relacionados com isso, e vai ter ali o gráfico de média móvel, de casos ativos, né, que a gente tem também uma redução bastante importante, e também o gráfico de ocupação de leitos, né, porque quando a gente fala que está em 60% ocupação de leitos agora, isso realmente é muito bom quando a gente compara com março, né? Mas a gente ainda tem um quantitativo de leitos ocupados que é muito maior do que o que a gente tinha no ano passado. Então, é uma coisa que tem que ficar atento, e ali a gente consegue ver isso no nosso gráfico, tá? Muito bem. Elaine, a gente agradece muito sua participação, todas as informações que dividiu aqui conosco, para a gente tentar entender e contextualizar esse momento que a gente vive da pandemia. Te agradece sempre a participação, parabeniza pelo trabalho que vocês mantêm lá de monitoramento e acompanhamento da pandemia através da Unila, junto com outros colegas seus, e deixa aí para você suas palavras finais ao nosso ouvinte e espectador aqui do Marco Zero. Bom, eu acho que o que eu tenho para dizer, né, que assim que a gente puder se vacinar, a gente tem que se vacinar, né, e tem que cobrar essas vacinas. Claro que não é a prefeitura que ela consegue organizar muito bem a vacinação, mas não depende delas as vacinas chegarem, né? Mas a gente tem que vacinar o máximo possível, tem que seguir usando máscaras da melhor forma possível também, e eu acho que é bastante importante também seguir esses informes que são dados pelo jornalismo local, né? Por exemplo, no H2FOS, que vocês têm painel também, você sempre faz uma análise, os colaboradores de vocês também fazem análises. Então, é importante a gente acompanhar essas tendências para a gente conseguir entender como é que está sendo a evolução. Até para quando for pensar, vou me expor a esse risco, dá uma olhadinha se vale a pena, se está mais ou menos arriscado para você
esse momento. Muito bem. Obrigado, Elaine, mais uma vez. Tenha um bom dia. Paulo, Abraço. bom dia para todos. Obrigado. Então está aí, Moacir, são os dados, né? Uma análise a partir dos dados, uma leitura desse momento da pandemia aqui em Foz do Iguaçu, feito pela Elaine Soares, ela que é bióloga, pesquisadora, professora universitária lá na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Marco Zero, onde tudo começa.